O que você sentiria se eu te dissesse que, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, milhões de neurônios em seu cérebro estão prontos para disparar um dos mecanismos mais antigos e poderosos da humanidade, o mecanismo que moldou civilizações, inspirou obras de arte e que continua a influenciar cada decisão que você toma? Estou falando do medo. E hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante através dos séculos, explorando como os maiores filósofos, psicólogos e pensadores da história compreenderam essa emoção fundamental que nos define como seres humanos. Este é o vídeo O Medo através dos séculos. Prepare-se para descobrir que tudo o que você pensava saber sobre o medo pode estar apenas arranhando a superfície. Antes de começarmos nossa jornada, quero que você faça um exercício comigo. Feche os olhos por um momento e pense: qual foi a última vez que você sentiu medo? Talvez tenha sido ao assistir um filme de terror, ao falar em público ou simplesmente ao imaginar um futuro incerto. Aqui está a pergunta que intrigou pensadores por mais de 2000 anos. Esse medo que você sentiu, ele realmente existia? Ou era apenas uma criação da sua mente? E mais importante, esse medo te protegeu ou te limitou? Essas questões não são novas. Na verdade, elas ecoam através dos corredores da história, desde os jardins da Academia de Platão até os laboratórios de neurociência de hoje. E a resposta? Bem, a resposta é muito mais complexa e fascinante do que você imagina. Saltamos agora para o século XIX, onde um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard revolucionou nossa compreensão do medo ao introduzir um conceito que mudaria para sempre a psicologia: a angústia. Kierkegaard fez uma distinção crucial. O medo tem um objeto específico. Você tem medo do cachorro, da altura, da rejeição? A angústia é um medo fora de foco, um medo sem objeto definido. É a vertigem que sentimos diante da nossa própria liberdade de escolha. Pense nisso. Você está diante de uma decisão importante na vida. Não é medo de uma consequência específica que te paralisa. É a angústia de saber que você é livre para escolher e que essa escolha definirá quem você se tornará. Kierkegaard chamou isso de a escola da angústia, o processo pelo qual nos tornamos verdadeiramente humanos. Mas nem todos os filósofos viam o medo como algo a ser apenas compreendido. Os estoicos, Sêneca, Marco Aurélio Epiteto, desenvolveram uma abordagem prática e revolucionária para lidar com o medo. Sêneca, o conselheiro de imperadores, nos deixou uma lição poderosa. O homem corajoso, é verdade, sentirá medo em apenas um leve grau, mas ele não está absolutamente livre de medo. Os estoicos não negavam o medo, eles o transformavam em sabedoria. A estratégia estoica era tripla. Primeiro, aceitar o medo como natural. Segundo, dissecar o medo para desidratá-lo de emoções. E terceiro, praticar a premeditação dos males, imaginar cenários difíceis para se preparar emocionalmente. Marco Aurélio, o imperador filósofo, resumiu essa sabedoria. Algumas coisas são menos temíveis, precisamente porque elas nos estimulam com grande medo. O medo para os estoicos não era um inimigo, era um professor. No início do século XX, um médico vienense chamado Sigmund Freud fez uma descoberta que abalaria nossa compreensão do medo. Nem sempre sabemos do que realmente temos medo. O caso do pequeno Hans se tornou legendário. Um menino de 5 anos desenvolveu um medo intenso de cavalos. Mas Freud descobriu algo surpreendente. O medo não era realmente dos cavalos, era do pai. O cavalo era apenas um substituto, um símbolo que a mente da criança criou para lidar com sentimentos conflituosos. Freud nos ensinou que muitos de nossos medos são deslocamentos. Nossa mente inconsciente transfere medos profundos e primitivos para objetos mais seguros de temer. Aquele medo de elevadores pode não ser sobre elevadores. Aquele medo de falar em público pode não ser sobre o público. Para Freud, o medo neurótico tinha suas raízes na angústia da castração.
um medo primitivo e universal relacionado à nossa vulnerabilidade fundamental como seres humanos. Enquanto Freud explorava as profundezas do inconsciente, do outro lado do Atlântico, John Watson estava fazendo uma descoberta igualmente revolucionária. O medo pode ser aprendido. O experimento do pequeno Albert, realizado em 1920, foi um marco na psicologia. Watson pegou um bebê de 11 meses que não tinha medo de animais peludos e, através de condicionamento, criou uma fobia. Cada vez que o bebê tocava um rato branco, Watson produzia um som alto e assustador. O resultado? O bebê desenvolveu medo não apenas do rato, mas de qualquer coisa peluda. Coelhos, cachorros, até uma máscara do Papai Noel. Watson havia demonstrado que o medo não é apenas inato. Ele pode ser criado, moldado, aprendido. Essa descoberta revolucionou o tratamento de fobias. Se o medo pode ser aprendido, ele também pode ser desaprendido. Nasceram assim as terapias de exposição, o contracondicionamento e toda uma nova abordagem para tratar transtornos de ansiedade. Mas a revolução não parou por aí. Na segunda metade do século XX, Aaron Beck fez uma descoberta que mudaria tudo. Não são os eventos que nos causam medo, são nossos pensamentos sobre os eventos. Beck identificou algo que ele chamou de pensamentos automáticos. Aquelas vozes internas que surgem espontaneamente e que muitas vezes são negativas. Uma pessoa com medo de voar não tem medo do avião em si. Tem medo dos pensamentos catastróficos que sua mente cria sobre voar. A genialidade de Beck foi perceber que se podemos mudar nossos pensamentos, podemos mudar nossas emoções. A terapia cognitiva ensina as pessoas a identificar pensamentos distorcidos e substituí-los por pensamentos mais realistas e equilibrados. Imagine que você tem uma apresentação importante amanhã. Seu pensamento automático pode ser: vou fazer papel de bobo e todos vão me julgar. A terapia cognitiva te ensina a questionar: essa é realmente a única possibilidade? Que evidências eu tenho para essa crença? Que outras interpretações são possíveis? Hoje, com a neurociência moderna, finalmente podemos ver o medo em ação. E o que descobrimos é absolutamente fascinante. Conheça a amígdala. 2 pequenas estruturas em forma de amêndoa no seu cérebro que funcionam como o sistema de alarme mais sofisticado já criado. Em milissegundos, antes mesmo que você tenha consciência do perigo, sua amígdala já analisou a situação e decidiu se você deve lutar, fugir ou congelar. Mas aqui está o que é realmente incrível. Temos diferentes circuitos neurais para diferentes tipos de medo. O medo de uma ameaça imediata ativa a substância cinzenta periaquedutal. É o circuito do pânico, das reações rápidas e instintivas. Já a ansiedade sobre o futuro ativa o córtex pré-frontal e o hipocampo é o circuito da preocupação, do planejamento, da antecipação. E por que temos esses sistemas? A resposta está na nossa evolução. Nossos ancestrais que tinham medo de predadores, de alturas, de escuridão, sobreviveram para passar seus genes adiante. Aqueles que não tinham medo, bem, eles não estão mais aqui para contar a história. Mas talvez a compreensão mais profunda do medo venha de Martin Heidegger, que nos mostrou que a angústia não é um problema a ser resolvido, é a condição fundamental da existência humana. Para Heidegger, somos seres para a morte, únicos entre todos os animais, porque sabemos que vamos morrer. E é essa consciência da finitude que gera a angústia existencial. Não é medo de algo específico, é a angústia de existir em um mundo onde nada é garantido. Mas aqui está o paradoxo. É exatamente essa angústia que nos torna autênticos. Quando confrontamos nossa finitude, quando aceitamos a incerteza fundamental da existência, paramos de viver de forma superficial e começamos a viver de forma genuína. Então, o que aprendemos nessa jornada através dos séculos? Que o medo é simultaneamente simples e complexo, primitivo e sofisticado, limitante e libertador. Platão nos ensinou que o medo vive na imaginação. Kierkegaard nos mostrou que a angústia é o preço da liberdade. Os estoicos nos ensinaram que podemos transformar medo em sabedoria. Freud revelou que nem sempre sabemos do que realmente temos medo.
Watson demonstrou que o medo pode ser aprendido e desaprendido. Beck nos mostrou que nossos pensamentos criam nossa realidade emocional, e a neurociência moderna nos revelou os circuitos cerebrais que tornam tudo isso possível. A verdade é que cada perspectiva captura uma faceta diferente dessa experiência humana universal. O medo não é apenas biológico, nem apenas psicológico, nem apenas filosófico. É tudo isso ao mesmo tempo. Mas talvez a lição mais importante de todas seja esta: o medo não é seu inimigo, é seu professor, seu protetor e, paradoxalmente, seu caminho para a liberdade. Pense novamente naquele medo que você identificou no início do vídeo. Agora você tem as ferramentas dos grandes pensadores da história para compreendê-lo. Você pode analisá-lo como Platão, aceitá-lo como os estoicos, questioná-lo como Beck ou transformá-lo como Heidegger. A próxima vez que você sentir medo, lembre-se: você está experimentando uma das emoções mais estudadas, mais compreendidas e mais humanas de todas. Você está conectado a uma linhagem de pensadores que dedicaram suas vidas a entender essa experiência. E agora eu quero saber de você, qual dessas perspectivas mais ressoa com sua experiência pessoal do medo? Deixe nos comentários qual filósofo ou psicólogo te ajudou a entender melhor seus próprios medos. E se este vídeo te fez pensar diferente sobre o medo, compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessa jornada. Se você quer continuar explorando os grandes temas da filosofia e psicologia, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Porque a jornada do autoconhecimento nunca termina, ela apenas se aprofunda. Obrigado por me acompanhar nesta jornada através dos séculos. Até a próxima!